Eu conheço também o pastor Fábio há muitos anos, quando ele ajudava o pastor Edivaldo Cano. Então a nossa vida tem sido nessa região. Nós nascemos em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? Alguém? Então, que bairro que vocês eram lá? Osasco. Então, nossa vida foi nasci no Ipiranga, fui criado na Vila Diba, que era o subdistrito de Vila Prudente, estudando na Moca, consegui uma namorada no Tatuapé, e aí nós fomos para Peniel. Então isso faz em 85, 39 anos. Daí fizemos todo o curso da missão, curso bíblico, curso missionário em Mato Grosso do Sul e o curso linguístico em Goiás. E houve um acidente na época em que morreram alguns irmãos e filhas de professor lá também. Aí um dos professores que faleceu na escola era um servo de Deus que dava várias aulas, e eles sempre diziam: um dia você vai ser professor de Peniel. E aconteceu que teve esse acidente e a escola ficou bem carente de professores e me convidaram, isso em 1990. E eu disse não, já respondi assim, não, para a liderança. Aí quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa que recebi um convite e eu já respondi. Ela falou: não seria melhor orar primeiro? É mesmo, né? O crente, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai decidir, ele ora. Então, coisas que ele não pode responder na hora, porque ele tem que orar, ele pede permissão para as pessoas para ter um tempo de oração. E eu orei, me arrependi diante do Senhor e falei para a liderança: nós vamos trabalhar no Instituto Bíblico Peniel. Fomos lá para tapar uma brecha e com o tempo, então, eles queriam que a gente ficasse. Nós estamos lá há 34 anos e meio. Nós estamos no Instituto Bíblico Peniel. Além de Peniel, sempre pregando nas igrejas, muitas igrejas aqui da região, de Ouro Fino, a Borda da Mata, a própria Jacutinga, Pouso Alegre e outros lugares do Brasil também. Mas tem sido uma bênção estar nessa região, falando do amor de Deus para as pessoas que não conhecem, edificando, tentando edificar pessoas através da palavra de Deus. Quando eu era aluno, eu e minha esposa trabalhávamos num lugar chamado Senador José Bento, muitos de vocês conhecem, aqui perto. É uma cidade bem pequenininha, 2.000 habitantes, agora talvez tenha até menos, né? Mas foi um grande aprendizado para nós sobre fazer visitas evangelísticas, pregarmos, termos o amor pelos irmãos. E aquilo, sem saber, Deus estava nos preparando também para o trabalho missionário. O irmão Onir, que está aqui conosco, é o irmão que conhece lá aquele trabalho, já participou ali. Ele também foi um aluno do Instituto Bíblico Peniel, mas eu não fui professor dele, porque senão já me chamam de dinossauro lá, né, na escola, porque é muito tempo, mas pela graça de Deus estamos ali. A escola com quase 70 anos, nós fazemos parte da metade da história, né? 35 anos. De 2.000 alunos, nós fomos professores de 1.000 deles. Então, nós louvamos a Deus por isso. É um grande privilégio. Como nós vamos ver no estudo, nós não merecíamos e não merecemos isso, mas o Senhor, pela bondade dEle, tem concedido isso. Então, é uma grande alegria estar aqui na igreja que Deus está usando, né? O pastor Fábio, a irmã Débora, e é uma alegria também dar aula para Thalia, quem sabe daqui a um tempo para Tayla, daqui a um tempo para Thalita. E vai entrar uma moça chamada Thalia, só para confundir os professores, né? Então, meus irmãos, nós estamos
no final de uma programação anual de missões, pelo que eu entendo. Em várias igrejas acontece isso. Eu estava pregando na igreja do pastor Osmar Vandetti, em Campinas, Jardim Aeroporto, que também era essa oportunidade de missões. E agora, nesse encerramento, eu gostaria de falar para os irmãos de um texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas 29. Eu quero chamar esse estudo de louvor a Deus por sua obra. Vamos louvar a Deus pela obra dele. O que é louvar? Louvar é falar bem. Louvar é elogiar. Louvar é exaltar, no caso, o nome de Deus. Deus quer que você faça isso voluntariamente, mas se você não fizer, fique sabendo que você tem a obrigação disso. Quantos aqui já ouviram salmos dizendo: tributai louvores ao Senhor? Alguém já ouviu esse termo? Tributai louvores ao Senhor? O que é tributo? É imposto. A gente não gosta de pagar imposto, mas a gente não tem por onde fugir, é obrigatório, é obrigação. Então saiba que é uma obrigação de cada crente exaltar o nome do Senhor. Colocar o nome do Senhor acima de todos os nomes. O nome do Senhor para você é um imposto, é um tributo. Só que Deus, ele fala algumas vezes: tributai louvores ao Senhor. Mas muitas vezes ele fala de outra maneira, mais suave. Ele fala: fica bem ao servo de Deus cantar louvores. Fica bem, pega bem. Você já viu coisas que pegam mal, né? Tem coisas que não fica bem para uma pessoa. Mas louvar ao Senhor, fica bem. Fica bem cantar louvores, tocar para o Senhor, exaltar o nome dele. E como vocês já ouviram várias coisas de missões, e como o pastor falou, não apenas pelo término da programação, mas vocês vão ficar ouvindo sobre a obra missionária em todas as pregações praticamente, porque a obra missionária nada mais é do que buscar os perdidos. E nós louvamos a Deus porque Ele está buscando os perdidos. E nós temos a oportunidade de participar nesse trabalho com alegria. Você não vai ficar pensando: de novo eu tenho que fazer isso, de novo eu tenho que exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Alguém aqui respira? Então todos que respiram, louvem ao Senhor. Nós louvamos a Deus. Nós vamos ver 1 Crônicas capítulo 29, a partir do versículo 10. Nós louvamos a Deus porque na obra dele tudo pertence a Ele mesmo. O compromisso, a promessa de fé que irmãos estão fazendo não é seu. Você está apenas usando aquilo que Deus te emprestou, porque tudo pertence a Deus. Nós louvamos a Deus porque na obra dele, na obra missionária, em qualquer obra, tudo pertence a Ele mesmo. Nós louvamos a Deus também porque na obra dele, Ele usa os seus servos. Ele usa você e a mim, servos que não merecem. Ninguém aqui merece servir a Deus, mas é um grande privilégio, uma grande honra servir ao Senhor. Em terceiro lugar, nós louvamos a Deus na obra dele porque na obra dele é Ele mesmo quem capacita os seus servos. Ninguém aqui tem capacidade. Talvez você pense: não, eu tenho muita capacidade. Sim, você tem capacidade diante dos homens, mas diante de Deus você não tem capacidade nenhuma comparado a Deus. Mas mesmo não tendo capacidade, e mesmo que você tivesse muita capacidade humana, a obra de Deus não é uma tarefa humana. Ele usa homens, mas a tarefa é divina. A tarefa, a luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, os demônios.
É um trabalho espiritual, é um trabalho que você não conseguiria fazer por você mesmo. Então nós vamos louvar a Deus por esses 3 motivos. Vamos lá? Vamos louvar a Deus porque na obra dele tudo pertence a Ele mesmo. No versículo 10 diz que Deus é eterno. Bom, vocês têm Bíblia aí, eu vou pedir para vocês me ajudarem também na leitura, tá bom? Deus é eterno. Versículo 10, alguém pode ler? Você leia bem alto que você não tem microfone, só eu. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de todo Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Davi, ele preparou tudo, ele queria construir uma casa para Deus, mas Deus não permitiu. Deus falou que o filho dele construiria, mas ele deixou tudo preparado. Ele deixou tudo preparado para Salomão construir. É como aquele jogador que dribla um, dribla outro e faz muitas coisas no campo, depois ele passa a bola para um que só empurra a bola para dentro do gol. Salomão construiu o templo, mas quem fez todo o trabalho de contratar madeireiros, trabalhadores, quem entrou em contato com um dono de florestas no Líbano para trazer aqueles cedros do Líbano, todas as coisas foram preparadas por Davi. Davi só entregou para Salomão fazer o gol, só entregou para Salomão construir, colocar em pé os materiais. Então agora Davi está louvando a Deus porque Deus permitiu ele chegar até aquele momento, embora ele não construísse o templo, mas Deus permitiu que ele preparasse tudo para o filho dele construir. Então ele louva a Deus perante todo o povo e ele exalta a Deus que é o Pai de toda a nação, e ele fala de eternidade a eternidade. É só uma maneira de falar, porque eternidade não tem de até. Não existe isso na eternidade. Não existe um começo e um fim. Não. Mas ele fala assim, e é a maneira que Deus permite falarmos também. Por exemplo, nós falamos eternidade passada. Eternidade passada? Então teve um passado? Eternidade futura? Não. Nós falamos assim, pode continuar falando assim, mas nos planos de Deus, eternidade é um fio, que você não tem nem o começo, você não tem nem o fim. Ele abre uma cunha, ele abre um intervalo chamado história da humanidade. Então, para nós hoje, tudo é relacionado ao tempo. Quando Deus disse, haja luz e fez o mundo e todo o sistema solar começou a funcionar, aí começou a cravar, a marcar o tempo. Então nós somos presos a relógio, a calendário, a eras, mas para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então para Deus não faz diferença o tempo, mas Ele respeita isso porque Ele mesmo criou. Então quando Ele diz que Ele é eterno, para nós entendermos, apenas para nós entendermos, é de eternidade até a eternidade. Eternidade passada até a eternidade futura, mas nunca teve início e nunca teve fim. Assim é Deus também. Nós louvamos a Deus por isso, não louvamos? Louvamos a Deus porque tudo é dele, o tempo é dele. No versículo 11, Deus é o dono de todas as coisas. Versículo 11, alguém pode ler bem alto? Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. O que não é de Deus? Segundo esse versículo, não tem nada que não seja de Deus. Tudo é de Deus. Dele é o poder, dele é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Tudo é de Deus.
tudo que há nos céus é de Deus. Tudo que tem na terra é de Deus. Então, tem alguma coisa fora céu e terra? Não. Tudo é de Deus. E ele se coloca como o chefe de todos e sobre todos. Então, quando você entrega ao Senhor a sua oferta, quando você entrega ao Senhor a sua vida, você entregou algo que pertence ao Senhor. Então você apenas está reconhecendo que não é seu, é de Deus. Nós louvamos a Deus por isso, porque na obra missionária tudo é dele. E no versículo 12, Deus é dono de todas as riquezas. Versículo 12, alguém pode ler? É riquezas, é glória bem diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. É de Deus toda a riqueza, do Senhor é toda a prata, todo o ouro. Do Senhor são todas as coisas, toda a plenitude da terra, tudo, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, algumas pessoas ofertam porque elas ficam com dó dos missionários. Algumas pessoas ofertam porque elas ficam com dó do pastor. Algumas pessoas ofertam porque elas ficam com pena da igreja. Se você dá oferta por isso, a sua mente é muito pequenininha. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus pode todas as coisas, tudo pertence a Ele, toda a prata, todo o ouro. O apóstolo Paulo disse que quando vai ofertar, não é para ofertar com tristeza. Se alguém oferta com tristeza, isso não agrada a Deus. Não é para ofertar por constrangimento, ou seja, parece ter uma pressão, eles estão insistindo demais. Eu me sinto culpado, acho que eu tenho que ofertar. Não é para fazer assim, mas é para dar de coração, voluntariamente e com alegria. Mas eu pulei uma parte, porque Paulo falou assim, e nem por necessidade. Essa é uma parte que muitos discordam, mas está na Bíblia. Não é porque um missionário está precisando, não é porque uma igreja está em campanha, não é porque surgiu uma nova necessidade que nós vamos ofertar. Não, porque para onde você apontar o seu nariz tem necessidade. Em todos os lugares da obra de Deus na terra tem necessidade. Mas a Bíblia diz que não é para você ofertar por causa da necessidade. Mas você tem que ofertar porque Deus colocou no seu coração uma alegria de ofertar. Então é isso que talvez o pastor queira também, né? Quando lança a campanha de promessa de fé. Com alegria, porque quem está ganhando é você. Você está recebendo as bênçãos do Senhor em dar com alegria. No versículo 13, os servos de Deus devem louvá-lo. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. É como se Davi estivesse segurando e comprando materiais, juntando trabalhadores, colocando numa planilha, organizando, escrevendo tudo para o filho dele, e quando tudo está pronto, ele explode em alegria. Já aconteceu isso com você? Quando você tem um projeto, um plano, um estudo, e aí você se dedica muito àquilo, e quando você termina, você se sente leve, você sente a obra foi completada. E é isso também que as igrejas fazem quando elas lançam campanhas, programas, é para tentar motivar as pessoas a servirem ao Senhor. E quando vai chegando no final, há uma grande alegria, uma grande sensação de
missão cumprida. Era isso que Deus queria, era isso que a igreja fez. Que Deus seja louvado, porque Ele é glorioso. Nós louvamos a Deus, então, porque na obra dele tudo pertence a Ele. Nós já vimos isso. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 14, nós louvamos a Deus porque na obra de Deus Ele usa servos. Quem são esses servos? Os missionários? Também. Quem são esses servos? Os pastores? Também. Quem são esses servos? Todas as pessoas da igreja, todos os crentes. Vocês fazem parte dessa obra, a obra maravilhosa de Deus. Então, nós louvamos a Deus porque Ele usa os seus servos, mas esses servos não merecem. Todos aqui deveriam estar cientes disso, sabedores disso. Você não merece servir a Deus. É um privilégio muito grande você servir a esse Rei maravilhoso. Tem um palácio na Inglaterra, o Palácio Buckingham. As pessoas gostam de estar ali na frente. Aquele muro, portão enorme. Quando a rainha estava viva, muito mais ainda, as pessoas veneravam, elas queriam estar perto da rainha. E quantos entravam ali? Quando a princesa Diana morreu, alguns aqui vão lembrar, ou mesmo vendo o vídeo, você vai ver ali um monte de rosas, buquê de flores, a calçada cheia de fotos, cheia de buquê de flores, porque as pessoas queriam se identificar com aquela celebridade, aquela princesa. Mas quantos entraram ali? Não, as pessoas não entram. Da mesma maneira, nós estamos diante de um Deus, de um Rei celestial, dono dos céus e da terra. Quantos entram até Ele? Todos que são de Jesus Cristo. Todos têm acesso a Ele. E mais, você pode ser o súdito dEle. Você pode trabalhar para Ele. Ele está te dando o privilégio de você entrar na presença dEle e servi-lo. Por isso nós louvamos a Deus. No versículo 14, nós vemos que os servos de Deus não são merecedores, mas Deus os ama. Deus ama aos seus servos. Deus te ama. E Deus quer que você participe dessa obra, a obra de Deus. Versículo 14. Pode alguém ler, por favor? Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. A pergunta é essa, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Não é todo mundo que pode. É só aqueles que são servos de Deus. Então você tem um grande privilégio. O privilégio de entregar-se a Deus. Porque até para se entregar a Deus, você tem que ter a permissão dEle. Você tem que ter a aceitação dEle. Não é simplesmente, eu aqui estou. Não, eu não te aceitei. Deus precisa te aceitar. E como que Deus aceita alguém? Talvez a pessoa diga, eu sou uma pessoa muito capacitada, eu tenho vários títulos, vários diplomas, eu sou uma pessoa bem inteligente, então Deus vai precisar de gente como eu. Não, não é assim. A aceitação de Deus não é nessa base. Talvez você pense, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que me compadeço daqueles que sofrem, eu sou alguém que eu vou até os sofredores e procuro fazer obras boas obras a favor deles. Não é assim que Deus aceita. A única maneira que Deus pode aceitar alguém é por meio de Jesus Cristo, o Filho dele.
Então, alguém só pode ser aceito nessa base. Teve alguém? Obrigado, irmão, pela água. Teve alguém certa vez que queria comprar o privilégio de colocar as mãos sobre alguém e aquela pessoa receber o Espírito Santo. O nome dele era Simão, o mágico. Mas ele não teve esse privilégio, porque ele queria ter poder para ele poder fazer essas coisas. Pedro diz para ele: você não tem parte nesse ministério. Então saibam que participando dessa obra, você é aceito por Deus. Deus tem o prazer de usar a sua vida. Isso é uma grande alegria para os servos dele. Os servos de Deus não são nada de si mesmos. Versículo 15. Pode ler alguém? Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. O próprio Davi diz que eu não sou nada. Eu sou um estrangeiro, meus pais eram estrangeiros, nós andamos pela terra, nós não somos ninguém nesse mundo, nós somos como sombra. Como é uma sombra? Uma sombra é algo irreal. Eu me lembro brincando com a minha netinha, falei, vamos brincar de pisar na sombra? Então a cabeça estava lá na frente, então vamos pisar na cabeça. E a gente pulava, mas a gente nunca alcançava, porque se você pula para frente, a sombra vai para frente também. Você nunca alcança, ela só não dá para alcançar, não dá. Uma sombra é assim, e se acaba a claridade, a sombra some. Então Davi disse, nós somos como sombra diante de Deus. Meus irmãos, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós na obra de Deus? Nós não somos ninguém, é um grande privilégio. O apóstolo Paulo diz, a mim, o maior dos pecadores. Deus foi fiel, considerando-me fiel ao ministério. Então Deus tem sido maravilhoso. Então saibam, ao contribuir na obra de Deus, você não está dando esmola. Não pense assim. Não pense que, coitadinho dos missionários, não pense assim, porque se você pensar assim, coitadinho de você. Você faz isso porque é um grande privilégio trabalhar para Deus, contribuir de alguma forma. Então nós louvamos a Deus porque Ele usa nós como servos não merecedores. No versículo 16, os servos de Deus oferecem aquilo que eles têm, aquilo que é deles. Não, eles oferecem aquilo que é do próprio Deus. O que você oferece é do próprio Deus. Versículo 16, alguém pode ler? Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem na tua mão e é tua mão. Tudo é do Senhor. Eu me lembro uma vez que uma pessoa estava devendo dinheiro. Só que o credor, a pessoa que ia receber o dinheiro, queria perdoar a dívida, mas sabia também o quanto era importante que aquela pessoa pagasse. Então o que ele fez? Ele arrumou uma maneira de uma outra pessoa, dar o dinheiro para o devedor. Aí deu o dinheiro para o devedor como uma oferta, e aquele devedor pagou a sua dívida. O credor mesmo pagou a dívida. Não é assim que o Senhor fez com você? Você era um grande devedor pelos seus pecados. E Deus, Ele deu condições de você chegar até Ele. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus não precisava se reconciliar conosco, Ele não fez nada contra nós. Quem precisava se reconciliar com Ele éramos nós que éramos os devedores.
mas nós não tínhamos condições de pagar a dívida. O que Deus fez? Ele fez a mesma coisa que dessa ilustração que eu usei. Deus deu o Filho dele, que morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, crendo em Cristo Jesus, nós tivemos como pagar. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida por nós. Então, nesse versículo também, no versículo 16, fala que nós estamos oferecendo a Deus aquilo que é dele, porque ele fala assim, no final do versículo 16, ao teu santo nome, para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Ou seja, o Senhor permitiu construir a casa, o Senhor deu os materiais, o Senhor deu os recursos. Então, é de Deus para Deus mesmo. E Ele está usando a sua vida. Então, nós louvamos a Deus por isso. E no versículo 17, os servos de Deus sinceros, eles se oferecem voluntariamente. Quando você pensa que está servindo a Deus porque alguém está te empurrando para isso, você não está servindo a Deus. Servir a Deus é sempre voluntário. Nós temos que oferecer a Deus um culto racional, um culto inteligente. Não é alguém que está me manipulando, alguém que está me forçando, mas é eu mesmo diante do Senhor entregando minha vida. Versículo 17, alguém pode ler? Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Duas pessoas presenciaram o povo de Deus sendo muito voluntários. Um foi Davi. Davi via o povo entregando e todo mundo queria participar. O outro foi Moisés, quando ia construir o tabernáculo. O povo entregava tanta oferta, que Moisés teve que pedir para o povo parar, porque já tinha demais. Então, essa voluntariedade é muito linda. Não é alguém enganando o outro, manipulando o outro, mas é alguém falando da palavra de Deus, mostrando exemplos, e as pessoas tocadas pelos exemplos e pela palavra de Deus, elas falam, eu também quero. Todos já ouviram a história daquele menino nativo de algum lugar, que quando levantaram as ofertas, num cesto, eu tive a oportunidade, eu, minha esposa, minha filha, fomos na África ter um ministério de 30 dias. Foi maravilhoso ensinar. E pregamos em 6 igrejas. E nós vimos como funcionavam as ofertas ali. O povo não é um povo de muitos recursos, mas eles traziam frutos da terra. E eles tinham aquelas cestos, aquele canto na igreja, e eles vinham cantando, no costume deles, dançando e entregando para o Senhor banana, melão, mamão e vários frutos da terra, eles iam entregando. E era muito bonito ver aquilo. E numa dessas, em alguma época, em algum lugar, um menino, ele não tinha o que entregar, nem dinheiro, nem frutos, mas ele se colocou dentro do cesto, me perguntando, mas o que você está fazendo aí? É a minha oferta para Deus. Qual a oferta para Deus? Eu mesmo. Ele se entregou para o Senhor. Não é assim que Deus fala em Romanos capítulo 12? Que nós entregamos a nós como sacrifício vivo, para nós experimentarmos qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então Deus quer fazer isso com você também. Você entregar a sua vida totalmente para o Senhor, voluntariamente. Em terceiro lugar, porque nós falamos que nós louvamos a Deus na sua obra, porque tudo pertence a Ele.
nós louvamos a Deus porque Ele usa os servos dele, mesmo que esses servos não mereçam. E em terceiro lugar, nós louvamos a Deus na obra dele porque é Ele mesmo quem capacita os seus servos. Se você fala, eu queria tanto servir a Deus, mas eu não tenho essa ou aquela outra habilidade ou capacidade. Mesmo assim, entregue-se ao Senhor. Por quê? Ele vai te encher de capacidade na área que Ele quiser. Ele vai desenvolver aquilo talvez que você não tenha, mas de qualquer maneira Deus vai usar a sua vida. Entregue-se ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Eu nasci no lar evangélico, mas eu fui preguiçoso para aceitar a palavra. E só aceitei com 16 anos de idade. A minha esposa não foi criada no Evangelho. Numa EBF, Escola Bíblica de Férias para as crianças, ela aceitou Jesus. Com 6 anos de idade. Levou a mãe para Cristo, levou o pai para Cristo. Uma menininha de 6 anos de idade. Ela não foi preguiçosa. Ela já aceitou a Jesus e já começou a trabalhar com o Senhor. Pois é, Deus está te dando a oportunidade e a capacidade de servir ao Senhor. Quem é uma criança? Quem é alguém que só tem alguns peixinhos, alguns pãezinhos? Quem é? São pessoas que vão ajudar a multiplicar no reino de Deus. É isso que Deus quer, voluntariedade. Versículo 18, os servos de Deus dependem dele para estarem ou continuarem dispostos. Meus irmãos, quem aqui às vezes tem preguiça? Quem aqui às vezes tem desânimo, indiferença, está muito ocupado, não quer servir ao Senhor? Hoje não quer servir ao Senhor. Deus te dá disposição, Deus te dá alegria. Quanta gente entra na igreja desanimado, mas sai bem animado, e às vezes não é nem pela pregação, é por estar no meio dos irmãos, porque um vai contagiando o outro, um vai trazendo alegria para o outro, porque assim é o corpo de Cristo. Aqueles que falam que dá para ser crente em casa, eu provo que não dá para ser crente em casa. Você é crente onde você estiver, tá bom? Mas um crente ativo é só na igreja. Porque existe uma coisa na Bíblia, é uma palavra que talvez vocês não conhecem, chama-se alelon. Alelon é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. Alelon é tudo o que aparecer na Bíblia uns aos outros. Uns aos outros. Isso é chamado, na palavra de Deus, no grego, de alelon. É impossível praticar alelon em casa. Na igreja, dá. Na igreja você ama uns aos outros. Na igreja você exorta uns aos outros. Na igreja você se alegra uns com os outros. Na igreja você perdoa uns aos outros. Na igreja você ajuda uns aos outros. Isso é o alelon da igreja. Tenta fazer isso em casa. Não dá. Seria mais ou menos como jogar vôlei com a parede. Tá bom. Joga a bola volta. Ou jogar tênis, né? Tem até um jogo que é assim, smash, né? Assim, com a parede. Mas até aqueles que jogam com a parede, eles querem jogar com mais um companheiro. Já notaram? Com 2. Jogando na parede e voltando. Você precisa do seu irmão. Você precisa de alguém para você fazer a obra de Deus. Não existe uma corrente com um elo só. Precisa ligar um no outro, um no outro, um no outro. Uns aos outros. Aleluia. Então você tem essa grande oportunidade. Versículo 18. Alguém pode ler? Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no tempo dos pensamentos do coração de teu povo e encaminhe o seu coração para ti. Notaram que o desejo do salmista, bom, não é um salmo, mas ele é salmista, né? Davi. O desejo dele, então,
é para que Deus conservasse no coração dele, no coração do povo dele, estas disposições e pensamentos. Então, todo mundo tendo o mesmo pensamento. Como é que se faz isso? Estando todos juntos. Separados não dá para ter o mesmo pensamento. Mas nós precisamos estar juntos. Então, é uma grande alegria. Eu exalto a Deus, elogio essa igreja, porque vocês estão no caminho que Deus quer. É o caminho da obra de Deus, fazendo a obra de Deus todos juntos. E no versículo 19, os servos de Deus precisam de integridade para realizarem a sua obra. Você precisa ser íntegro. Como eu disse, Deus não precisa propriamente do seu dinheiro, do seu trabalho, mas Deus quer que você seja íntegro, que você seja uma pessoa que ande de modo correto na vida, na obra de Deus, na sua casa, como marido, como esposa, como filho, como pais. Vocês precisam andar de uma maneira correta, porque é isso que Deus quer na obra dele. Várias pessoas servindo a Deus de modo correto. Versículo 19. Outra pessoa pode ler? 19. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Davi orou pelo filho dele, para que o filho dele tivesse um coração perfeito diante de Deus, um coração integral, um coração íntegro diante de Deus, para que ele fizesse a obra de Deus de maneira correta. Você sabe que oração deve ser feita, como vocês têm um boletim de oração, e você tem que orar pelas pessoas, mas saiba de uma coisa: você ora, Deus vai fazer aquilo que Ele quiser e aquilo que as pessoas permitirem. Porque Davi orou por Salomão e Deus deu para Salomão sabedoria, riqueza. Mas Salomão não andou dessa maneira íntegra todo o tempo. Ele se contaminou com os outros povos, outros deuses, e por causa dele o reino foi rachado, foi dividido. Então Salomão, ele foi alvo, objeto de uma linda oração. Talvez vocês aqui também. Pessoas têm orado por vocês. Pessoas têm dedicado a vida delas para dar um tempo de oração por você, pelas suas necessidades, pelos seus ministérios na igreja. Mas você precisa ser voluntário e submisso a Deus, porque Salomão foi objeto de oração de um homem íntegro, que foi Davi. Mas Salomão não andou da maneira como Davi orou. Salomão não foi perfeito nos caminhos do Senhor, não foi íntegro e acabou se desviando. Depois, na velhice dele, ele voltou aos caminhos do Senhor, mas causou muito estrago. Então, que isso não aconteça na sua vida, mas que você seja uma pessoa de integridade para realizar a obra de Deus. Nós já estamos terminando, nós vamos até o versículo 22, tá bom? No versículo 20, os servos de Deus se prostram diante dele. Se prostrar quer dizer se ajoelhar, se inclinar, se humilhar. A posição do corpo não é tão importante, mas a disposição do coração, esta sim é importante. Você precisa estar diante de Deus bem humilde. Você precisa estar diante de Deus reconhecendo que tudo vem das mãos dele, que é um grande privilégio servir ao Senhor e que Ele está te capacitando para ofertar, para orar, para trabalhar, para ir, para divulgar, ajudar outras pessoas também a compreenderem sobre a obra do Senhor,
Deus está fazendo tudo isso na sua vida. Então, prostre-se diante dele, humilhe-se diante dele. Versículo 20, pode alguém ler? Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de nossos pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Uma atitude de humildade. Tudo é do Senhor. Então, no final dessa conferência, desse mês, quando foi falado de missões, a atitude dos irmãos deve ser: obrigado, Senhor, por ter participado desse momento da igreja. Muito obrigado. O Senhor é merecedor de todo louvor. E eu agradeço porque o Senhor nos usou para isso. Os servos de Deus se alegram diante dele. O apóstolo Paulo disse que as ofertas precisam ser dadas com alegria. A alegria é uma marca do crente. Se você vê um crente que não é alegre, não se alegra muito, então você já pode começar a pensar e a orar, talvez falar com ele. Por que você não transmite alegria? Tem algum problema na sua vida? Eu sei que a vida é difícil para todo mundo. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem doenças. Todo mundo tem algum momento financeiro difícil. Às vezes você se envolve em um acidente. Tudo pode acontecer de errado nesse mundo. Mas saiba de uma coisa. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo estava preso e sendo tratado como se fosse um bandido. Mas ele escreve na carta dele aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Já estava bom aí, né? Mas ele fala: outra vez vos digo, alegrai-vos. É para ficar bem claro na sua mente que se você não tem alegria na obra do Senhor, quem está com problema é você. Se você não tem alegria na igreja, no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, saiba, o problema é você. Então, é claro que todos os lugares têm problema, mas se não tem alegria no coração, o problema sempre vai ser você. Então Deus, Ele quer que os servos dele se alegrem. Versículo 21. E ao outro dia enrolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, os sacrifícios e abundância por todo Israel. Então eles trouxeram aqueles animais em sacrifício. Todo animal custa dinheiro, todo animal tem seu valor, e ainda mais os animais não podiam ser animais com defeito. Em certas festividades tinha que amarrar no pé da mesa e ficar 4 dias observando se o animal não tinha algum problema, porque esse aí estava desqualificado para Deus. Então tem que ser os animais perfeitos. Então isso custava, porque para cuidar de um animal vão recursos, e eles estavam oferecendo a Deus isso. Então eu sei que para você ofertar foram algumas horas de trabalho, mas será que você vai pensar assim? Você vai colocar num gasofilácio, num cesto, em algum lugar que coloca oferta, você vai ficar pensando: bom, eu dei tanto, eu ganho tanto por hora de trabalho, então quer dizer que eu estou dando aqui quantas horas de trabalho? Deixa eu fazer a conta. É assim que você dá oferta para o Senhor? Não é assim. Você dá com alegria. E eles não ficavam pensando: poxa, eu tenho agora 3 animais a menos no meu rebanho. Não, eles não pensavam nisso. Eles entregavam-se voluntariamente e eles tinham aquilo que eu falei que é importante, necessário, essencial para cada crente, que é mesmo
Alegria. Versículo 22. Alguém pode ler? Vou pedir para o pastor ler o último versículo, pastor. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Porque Salomão foi feito rei uma vez, mas conspiraram e usurparam, mas agora a segunda vez para valer. E eles, com grande gozo, com grande regozijo, com grande alegria, eles comeram e beberam naquele dia perante o Senhor. Eu pergunto, dá para fazer isso sozinho em casa? Claro que sozinho em casa você pode comer, mas perante o Senhor, com o povo dele, você só pode fazer isso numa congregação, num ajuntamento das pessoas com o mesmo pensamento. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar a Deus, porque Ele nos permite trabalharmos na obra dele, porque Ele mesmo nos capacita, porque Ele mesmo é o dono da obra. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Oportunidade. Graças a Deus, né, irmãos, pela palavra dele. O pastor Pércio trouxe aqui como servo, e gostaria de relembrar aos irmãos do privilégio que é participarmos de missões, da responsabilidade que é e da alegria que é, né? Que Deus guarde e mantenha essa pregação no nosso coração, amém? Que essa pregação venha ecoar todo momento. Obrigado, pastor.